Como é que está, meu irmão em Cristo? Já falamos aí dois contos, né? Duas memórias aí que me fez lembrar de momentos em que estivemos aí humildemente à disposição do Senhor para falarmos do amor de Deus. Mas existem situações que você também se entristece, mas essa tristeza ela redunda, ela repercute, ela te traz de volta aí um amadurecimento também a respeito de muitas coisas. Quando você está a campo, eu imagino que o apóstolo Paulo, Jesus, para você ver, Jesus ele estava entre o povo, Jesus estava no meio do povo. Apóstolo Paulo, entre os gentios, 3 viagens missionárias, fundando igrejas, quantas experiências e quantas dificuldades. Por exemplo, Paulo foi apedrejado, foi preso com Silas. Então tem momentos que não é fácil, mas mesmo preso, louvando ao Senhor, mesmo perseguidos, louvando ao Senhor. Então, quando você está lá fora e vê a fome, vê a miséria, vê o abandono, né, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, vereadores, até mesmo, né, presidente da República, os nossos líderes, quando você percebe o quanto realmente faltam para ajudar o povo, quantas pessoas estão vivendo em situação de miserabilidade indescritível. E como é que você sabe disso? Quando você sai a campo para falar de Cristo Jesus, você tem essa oportunidade. Claro que também por outros meios, mas quando você sai para falar de Jesus, você vai transmitir as boas novas do Evangelho. Mas falar de Jesus para aquelas pessoas famintas, com fome, com frio, sem convênio, sem emprego, sem sala de estar, sem televisão, com vários filhos, sem geladeira cheia, sem 13º, sem bicicletas, sem brinquedos, sem uma bola, sem uma boneca, não é fácil. Não é fácil. Mas você sabe que ali, as pessoas nesta necessidade, vivendo realmente dificuldades que talvez eu e você nunca venhamos a passar, é que você também vai ter um feedback, um retorno, que as pessoas, mesmo na miséria, também te ensinam a respeito da solidariedade, do amor, da ética, da ajuda, do cooperativismo, do companheirismo. Pois bem, nesse conto, nessa memória, também nessa mesma favela, chamado de Oleoduto, como disse a vocês que ao longo desses dias falarei aí de vários locais, mas por enquanto estamos nesse ponto de referência de evangelismo. Nós entramos num barraco e esse barraco aquela família era constituída por 2 pessoas. Um chamado Senhor Reinaldo, o pai, e uma filha que não me lembro o nome. E ali entramos, fomos muito bem recebidos e falamos de Jesus. E esse senhor chamou minha atenção, a mim e um irmão evangelista, estávamos em 2. Ele tinha um caroço gigantesco aqui no pescoço. Um caroço que eu acho que era como se fosse do tamanho de uma mão papaya. E ele tinha dificuldade de se alimentar, estava muito magro, mas ele tinha prazer em ouvir a palavra do Senhor e nos recepcionar. E nós, com muita alegria, todas as vezes que íamos na favela do Oleoduto, ali ao lado da Vecheta, ao lado da Volkswagen do Brasil, fazíamos questão de visitarmos o barraco dele. E ali ele nos recepcionava e ouvia junto com a sua filha a respeito da palavra do Senhor. Ele aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, ele e sua filha. Isso é um presente. Houve festas no céu por essas almas que se renderam aos pés do Senhor, aos pés do Mestre. Mas aquele caroço me incomodava, porque ele não tinha assistência devida do Hospital Municipal em São Bernardo, que na época chamava de hospital público, era um pronto-socorro público na Vila Gonçalves, que era assim
bem próximo do final da Avenida Jurubatuba, no centro da cidade de São Bernardo do Campo. Sabendo que ele não tinha recursos, não tinha salário, era paupérrimo, miserável de condições financeiras, patrimoniais e econômicas, eu resolvi então procurar, por ética não vou citar o nome, alguém da igreja que tinha a diplomação de doutor, e era um doutor. Eu não vou dizer se doutor ou doutora, que nome era, por ética, mas da igreja. E fui contentemente sabendo que aquele irmão, ele não estaria negando ajuda para este rapaz, esse senhor, que necessitava de um acompanhamento médico. Então visitei ali aquela pessoa diplomada, doutora, doutor, e expus ali os motivos da presença ali, pedindo que a pessoa desse uma assistência, que pudesse visitar, que agora é irmão em Cristo, adoentado, e que aquilo que fosse possível, que nos uníssemos para tentar a cura daquele irmão. Para minha tristeza, eu ouvi um não. Isso me trouxe mágoa no coração. Eu não entendi aquele não de uma pessoa dentro da minha igreja que tinha condições ao menos de dar uma assistência. Não deu. Passado alguns meses, aquele irmão faleceu. Mas ficou como exemplo na minha vida que nós precisamos confiar só no Senhor Jesus, que esse é o médico dos médicos. Isso me marcou muito, me frustrou bastante. E às vezes nos dá aquele espírito que não é de Deus e revolta, né? Então para que ser crente? Levantando as mãos na igreja, só lá dentro, mostrando o título que tem. Eu sou doutor, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Ostenta essa titulação, porque viveu numa vida regrada aí de condições patrimoniais e financeiras suficientemente boas, mas você recebeu isso de Deus. Eu sempre entendi isso, que a pessoa recebeu de Deus. O que custava apenas uma assistência? Essa pessoa poderia falar assim: olha, até aqui eu pude chegar, mas depende de ressonância magnética, vamos levar a igreja, quem sabe a igreja, sabendo dessa notícia de alguém que se converteu, e mesmo que não tivesse convertido a um ser humano, a um cidadão, que pudéssemos lutar por aquela vida. Mas aquela negativa e a morte subsequente daquele irmão entristeceu o meu coração, mas deixou-me marcado na minha mente que precisamos simplesmente sair para evangelizar e não contar com homem nenhum, mas contarmos com o Espírito Santo de Deus absolutamente. Esse foi mais um conto, mais uma ocasião, fruto do pragmatismo de uma evangelização. Conte apenas com Deus para ajudar o próximo, porque tem muitas pessoas, meu amado, que estão com fome, estão com sede, não tem roupa, não tem medicamento, não tem casa, mora embaixo das marquises, embaixo dos viadutos, mora nas calçadas, ao lado dos ratos, ao lado das baratas. O que nós estamos fazendo pelo nosso próximo? Que não sejamos como os hipócritas ali na parábola do bom samaritano, que esses viram ali os sacerdotes, o homem gemendo porque foi assaltado, esbofeteado e roubado, que passaram de largo. Como levitas que ficam na casa ali no templo, servindo os sacerdotes e a Deus, que viram aquele homem no texto bíblico dizendo ali: socorro, me ajude, em vez de prestar assistência, porque eram conhecedores da palavra e deveriam prestar assistência por amor ao próximo, não prestaram, passaram de largo. Aí um samaritano, que era considerado como sangue impuro, que fez aquele testemunho que todos nós sabemos. Meu amado em Cristo Jesus, não seja um crente de gaveta, saia das quatro paredes, seja sal e seja luz. Faça o que for possível dentro da sua profissão. Exerça a sua profissão também como crente.
Não retenha isso só, não separe a sua vida. Eu sou crente e só faço isso na igreja. Mas lembra disso, que você só é advogado, você só é médico, você só é aquela profissão porque Deus te abençoou, te deu forças para que você conseguisse aquela titulação, que dela você vive. Ajude o próximo, não se limite, não negligencie, ajude o próximo. Se você sentiu o desejo do seu coração, compartilhe mais essa memória de um humilde evangelista, de exemplos que na prática obtive na minha vida servindo ao Senhor. Faça você também evangelização e você verás os exemplos que você absorverá, que trará crescimento para a sua vida. Mas lembre, faça tudo no nome de Jesus e não dependa dos homens. Não que você não possa pedir a eles, mas não se frustre, porque você pode receber um não. Confie no Senhor, espere no Senhor e descanse no Senhor. Compartilhe essa mensagem. No nome de Jesus. Amém.